O Internacional já definiu o substituto de Vitão para duas situações na próxima temporada. O primeiro começa agora, com uma prova de fogo de Igor Gomes, que vai se provar se deve ser o zagueiro reserva para Vitão na próxima temporada. Eu quero te explicar mais desse bastidor no dia de hoje e também quero te falar sobre um outro zagueiro que o Inter tem interesse, caso o Vitão saia do Inter na metade do próximo ano. E também quero te falar sobre um volante. E esse todo mundo já sabe, o Wallace da Udinese, que é um sonho antigo da direção do Internacional, e é um nome que neste momento é o principal tentativa do Inter para ser o substituto de Johnny na próxima temporada. Existem outros nomes, como todo mundo bem sabe, mas o plano A da direção do Inter é o Wallace. E eu quero te trazer mais detalhes no vídeo hoje, inclusive com uma proposta que pode acontecer para a Udinese da Itália. Então, só antes de começar esse vídeo, a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também as notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai sempre ficar notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes, e uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as cidades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional. O Inter que novamente treina no CT Parque Gigante nesta terça-feira. O Inter que já joga nesse meio de semana contra a equipe do Cuiabá, jogo no Mato Grosso do Sul. Inclusive o Cuiabá que vai fazer promoção de ingresso. É um dos últimos jogos do Cuiabá no ano da temporada. Não tem mais chance também de ser rebaixado para a segunda divisão. Fizeram inclusive um grande campeonato brasileiro. Chegaram a 48 pontos. Então realmente é um time que também já está que nem o Inter nesse ritmo de fim de festa. Mas o Inter ainda precisa garantir uma vitória para garantir vaga na Sul-Americana na próxima temporada. E o Inter não vai ter muito tempo para treinar, né? O Inter tem basicamente aí, o Inter já joga nessa quarta-feira. Ou seja, o Inter tem treino agora nessa terça, que aconteceu agora pela manhã. À tarde, agora o Inter já viaja para o Mato Grosso do Sul e foi isso. O Inter só teve uma atividade, né, para preparar esse time. O que a gente sabe, tá? Não saiu a lista de relacionados até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas, pelo que a gente sabe de ontem, o Vitão tá fora desse jogo contra o Cuiabá e o Ener Valencia é dúvida para esse jogo. Em contrapartida, Alan Patrick e Arangues devem retornar. Como é que vai ficar essa tendência? Com Rocher Bustos, aí o Igor Gomes, o Mercado e o René, o Johnny e o Arangues, o Alan Patrick, o Maurício e o Wanderson, e aí na frente uma dúvida, Ener Valencia ou Luca? Se o Ener Valencia tiver condições de jogo, Ener Valencia começa, senão vai ser o Luca, tá bom? Inclusive, essa vai ser, digamos que essas últimas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro que o Inter tem, como não se sabe ainda a questão do Vitão, pode ser que ele nem atue mais nessa temporada, pode ser que ele fique de fora desses 3 jogos, então que são 3 jogos que acontecem um atrás do outro. Em função de uma semana, literalmente, vai acontecer as 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Nessa quarta, nesse sábado, na outra quarta-feira. E aí, terminou o Campeonato Brasileiro. Então, se o Vitão tiver uma mínima lesão ali de 1 a 2 semanas, ele já fica fora desse restante de Campeonato Brasileiro. E vai ser uma boa prova para o Igor Gomes, que é um jogador que chegou no Internacional. Todo mundo sabe que o Igor Gomes é um jogador que tem uma qualidade técnica. O que ainda precisa melhorar na questão do Igor Gomes é o fato de algumas vezes ele ser muito frio. E o fato dele ser muito frio, às vezes ele erra e acaba se complicando ele mesmo. Ele domina a jogada, consegue dar um corte no atacante, aparece um outro cara porque ele não se decidiu o que ia fazer, acaba perdendo a bola. Aconteceu diversas vezes ao longo dessa temporada. Mas é um zagueiro muito novo. O Igor Gomes só tem 21 anos. O Vitão tem 23 anos. 2 anos a mais que o Vitão, que o Igor Gomes. E são dois caras que são promissores. Pô, o Igor Gomes jogou no Barcelona. Para jogar no Barcelona, alguma coisa o Barcelona viu. E é um cara que já demonstrou que atuou em bons jogos, jogou já como lateral direito, inclusive fez boas partidas como um lateral direito na parte ofensiva, inclusive, diga-se de passagem, jogador alto em posição física, né? Mas ainda é um jovem jogador, como eu falei, só tem 21 anos de idade. Mas essas últimas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, onde nessa certo que não vai ter o Vitão e nas outras 2 aí sim ele é dúvida, mas vai ser um bom teste para saber se a gente pode contar realmente com o Igor Gomes ou se é um jogador que a gente daqui a pouco só mantém para lateral direita ou vai ter que buscar zagueiros por banco de reserva. Mas outra coisa que o Inter pensa também é num substituto do Vitão na próxima temporada em caso de não permanência, porque o Vitão, como todo mundo sabe, tem contrato até julho, depois ele fica livre no mercado e pode fechar com qualquer clube. Inclusive, alguns times da Europa já estão interessados nesse jogador também.
não é, mistério para ninguém essa situação. E o Bruno Mendes não fica no Corinthians, vai sair nesse fim de temporada, vai sair de maneira gratuita, entre aspas, óbvio que tem que pagar luvas para esse jogador, mas é um jogador que já jogou no Internacional em 2020 e até metade de 22, fez inclusive parceria com o Vitão em um dado momento, e é um jogador que também é convocado diversas vezes para a seleção uruguaia, e é um nome que pode aparecer na mira do Inter, inclusive está na mira do Inter, o Inter tem interesse na contratação desse jogador, chegou a fazer uma proposta lá ainda em setembro, né? Chegou a ter inclusive uma reunião com o empresário dele, quando o empresário dele veio para Porto Alegre, ele tem o empresário dele, inclusive, já agenciou alguns jogadores do Internacional, já fez ali um certo meio-campo, então é um cara que já é bem conhecido. E o Bruno Mendes tem uma identificação pelo Internacional, como propriamente o Bruno Mendes disse numa entrevista recente, em setembro também, se eu não me engano. Ele disse que o clube onde ele jogou que ele mais teve identificação foi o Internacional, inclusive ele falou em dado momento até sobre voltar ao Inter. Então, realmente, a gente entende que nesse momento seria uma contratação ali viável por parte do jogador, a vontade do jogador, o que seria inviável seria os valores, já que a concorrência pelo Bruno Mendes é sim uma concorrência que não é tão fácil. Outra coisa que eu quero te trazer é sobre uma reposição, e essa confirmada, o Inter vai ter que repor a saída do Johnny, que no dia 7 de dezembro vai sair rumo à Espanha. O Inter tem o jogo no dia 6 contra o Botafogo, a última rodada do Campeonato Brasileiro, marcado por horário da tarde. No dia seguinte, o Johnny já viaja para a Espanha para fazer exames médicos e assinar contrato com o Real Betis, tá? Então, o Johnny também é um jogador que já saiu do Internacional, tá confirmado. O Inter, enfim, vendeu o jogador por 7 milhões de euros. E a partir de agora, o Wallace é o plano A do Inter, é o número 1, jogador ex-Grêmio, campeão na Copa do Brasil com o Grêmio, inclusive, de de passagem, cria das categorias de base do Grêmio de passagem, mas um belo jogador. É um jogador que se destacou na Itália, tá há muitos anos na Itália, bom, tá desde de 2019 na Itália, o jogo teve uma passagem rápida ali pela Alemanha, chegou a jogar no Hamburgo, ele sai do Grêmio pro Hamburgo, e do Hamburgo ele acaba indo pro futebol italiano, onde ele estava na Udinese e está até hoje. Então é um cara que se destacou por lá, tem já anos de Europa, é um jogador novo ainda, tem só 26 para 27 anos, então é um jogador que ainda tem lenha para queimar. O principal problema na contratação do Alas são dois: a vontade do jogador em querer nesse momento deixar o futebol europeu e voltar ao Brasil, e o segundo problema da vinda do Wallace, que seria comprar ele junto ao Udinese, porque também seria um jogador que custaria valores não tão baixos. Seria um jogador que realmente custaria algo em torno para o Inter. A gente está falando de 4 ou 5 milhões de euros. O Inter vendeu o Johnny por 7. Inclusive, eu acho o Wallace mais jogador que o Johnny, tá? Mas, tirando isso de lado, o Inter precisava vender o Johnny para conseguir pagar as contas. Sabe que tem um dinheiro que chegou agora da Liga Forte, que fez o Inter ter 109 milhões de reais. O Inter tem 109 milhões de reais em caixa. Até tá pensando em ter algum tipo de investimento, por exemplo, no Gustavo Scarpa. Mas o Inter quer trazer um primeiro volante firmado. Já se falou em outros nomes, se falou no Eric do Atlético Paranaense, mas é um jogador, inclusive, é mais caro que o próprio Wallace. Se falou no Denilson do Cuiabá, mas também é um jogador que custaria 4 milhões de euros, né, para uma aposta. Se falou também, por exemplo, no próprio nome do Jailson, que esse seria um jogador que valia de maneira gratuita, que hoje está no Palmeiras, também é um jogador ex-Grêmio. Já se falou em diversos nomes para primeiro volante, mas o plano A certo do Inter se chama Wallace, e é o plano A do Inter para a próxima temporada, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!